Amém, glória a Deus. É com muita alegria, né? Nós estamos na casa do Senhor, reunidos para adorar o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Abre as vossas Bíblias no Salmos 47. Deus é o Rei da terra. Glória a Deus, aleluia. Aplaudir com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz e triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus assenta sobre o trono da tua santidade. Os príncipes dos povos se ajuntam, o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra de Deus, ele está muito elevado. Amém, glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar para pedir perdão dos nossos erros, das nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fica conosco, Deus. Queremos Te adorar, Senhor Jesus, na beleza da Tua santidade, Pai. Ser grato por tudo, Pai, porque sem Ti não somos nada, Pai. Tudo tem acontecido, Jesus, os sinais, tudo. Mas o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. É motivo para nós adorar e agradecer o nosso Deus, cada dia mais, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém. Glória a Deus. Não quero deixar você ir, te quero estar sempre aqui, te busco. Todo meu coração, não quero deixar você ir, te quero estar sempre aqui, te busco. Todo o meu coração. Vamos dizer para Ele. Uma vida é pouco pra te amar, da eternidade com
da eternidade com você. Diga pra ele: uma vida é fogo pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é fogo pra te amar, me dá eternidade com você. Poder voar aonde você está, aonde você está. Vem me dar a ser o anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite eu te amaria. Da eternidade com você. Aplauda Jesus, aleluia. Como Deus é bom, hein? Olhe para o irmão que está próximo de você e diga para ele: Deus é bom, meu irmão. Acredita.
saluta minha desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Diz: eu tenho Deus, não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro durma a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro durma a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, diz: ainda figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto não primeira aumentar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira aumentar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declarei: choro durma a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro só dura uma noite. O choro durma a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira aumentar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda figueira não floresça, e não haja fruto na vide, na oliveira aumentar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me se alegre nele. Figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumentar, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei.
você se alegra nele, aplauda ele bem forte, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se alguém for dizimar ou ofertar nessa noite, segura seu dízimo ou a sua oferta, nós vamos apresentar e consagrar a Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos nesse momento, meu Deus, apresentar ao Senhor os dizimistas da tua casa, e está escrito na tua palavra: trazei os dízimos à casa do Senhor, e o Senhor fala na tua palavra que abrirá a janela dos céus e derramará as bênçãos sem medida sobre a vida dessa pessoa. Também oramos pelas ofertas, meu Deus, que é uma semente plantada numa boa terra, e essa terra é o Evangelho, Senhor. Então nós oramos para que boa medida, recalcada, transbordante, esteja sobre a vida desse povo, meu Deus. Cada dia mais, o Senhor abençoe, o Senhor prospere, o Senhor dê vitória em tudo aquilo, meu Deus, que eles colocam as mãos. Então que o Senhor abençoe o dizimista e o ofertante da tua casa, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Se você for dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Irmãos, eu vou pregar aqui de baixo, tem como virar a câmera para lá depois? Amém? Glória a Deus. Eu vou pregar daí, que nem aquele que na quarta-feira, foi bênção, né? Aonde, quer por aqui? Glória a Deus. Amém? Irmãos, a gente vai ter o mesmo sentido de culto que a gente fez na quarta-feira passada. Você vai ter a oportunidade de perguntar dentro da mensagem. Até vou gostar que você faça pergunta. Até eu quero dizer para os irmãos que o culto de quarta-feira vai ser mudado nesse sentido. Não vai ser mais apenas a pregação em cima do púlpito, mas a gente vai estar aqui embaixo junto com os irmãos, e depois a gente vai estar criando um tema. Eu estava pensando bem, cada culto de quarta-feira a gente vai estar pregando sobre santidade, cura, batismo, a volta de Jesus, não é verdade? Prosperidade, são coisas que fazem parte da nossa vida e que nós podemos aprender cada dia mais com o Senhor, amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar mais para lá então. Glória a Deus, põe aqui, aí, aleluia, amém, irmãos? Vocês vão perguntar alguma coisa? Podem perguntar o que quiser da Bíblia, que nós vamos estar. Lógico que ninguém sabe tudo da Bíblia, nenhum homem na terra sabe. A Bíblia diz assim que o que nós aprendemos é aquilo que Deus revela, porque na verdade nenhum ser humano tem a capacidade de compreender as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus, né? Isso que é o mais importante. Aquilo que aprendemos com o Espírito Santo, para que nós possamos crescer, né? Na graça, no conhecimento e na sabedoria. Mas perguntar também faz parte, não é? E é bom perguntar, porque quando você pergunta, você tira uma dúvida de algo, quem sabe, que você não está entendendo, até quem sabe há um certo tempo na igreja. Mas pastor, eu estou na igreja há tanto tempo e eu não consigo compreender sobre isso. Tá? No culto, na pregação, aqui em cima do altar, não tem como você perguntar, né? Mas então nós estamos orando a Deus e vamos abrir aqui essa oportunidade para que os irmãos da igreja também participem do culto de quarta-feira, amém? Glória a Deus. Vamos ler, abra a Bíblia comigo então, vocês podem ler lá, né? Jeremias 33, 3, amém? Jeremias 33, 3. Amém? Olha lá. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Vamos orar? Pai, grande e eterno Deus e soberano Pai, em Tua presença colocamos nossas vidas, e esse culto também, Senhor.
Porque a tua palavra diz que nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da tua boca. A palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma. Porque, meu Deus, para o corpo, nós sabemos que temos o alimento físico, arroz, feijão, a carne, tal, isso, aquilo, outro. Mas para a nossa alma, Senhor, é a tua palavra, ela é o alimento, por meio do ensinamento da tua palavra, do conhecimento, revelado pelo Espírito Santo. Então fala conosco, Senhor, essa tarde, essa noite, melhor dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada um daqueles que estão aqui aprendam do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deixa eu falar para você uma coisa. Jeremias disse para o povo que estava enfrentando uma dificuldade, um problema, e principalmente por falta de obediência a Deus. Porque uma das piores coisas, o que traz sofrimento para a nossa vida, não é que nós não somos religiosos. O que traz mais sofrimento para a nossa vida, muitas das vezes, é a nossa desobediência. Porque acreditar em Deus, todos nós acreditamos, não é verdade? Mas andar e viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, nem sempre as pessoas vivem. Né? Por mais que ela seja religiosa, ela tenha força de vontade, ela queira servir a Deus, às vezes até com um coração até desejoso de servir a Deus. Mas quando a Bíblia diz uma coisa que as pessoas esbarram muito nisso, que é na falta de conhecimento, porque a própria Escritura diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é verdade? Qual que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós buscamos esse conhecimento revelado ao nosso coração, ao nosso entendimento, pelo Espírito Santo, sabe o que isso vai gerar na nossa vida? Conhecimento. E por meio desse conhecimento, a gente passa a entender uma coisa: olha, Deus é soberano. Eu sou comedor de arroz e feijão. Deus sem mim é Deus. Eu estou ficando velho, meus 50, 60, já vem aí, né? E Deus não tem princípio, nem começo e nem fim. Ele é Deus. Então quem vai depender dele sou eu. E quando eu aproveito a oportunidade que Deus me dá de ter, olha aqui que coisa boa, de ter saúde, de ter um lar, de ter uma família, de ter um trabalho, e acima de tudo, ter uma igreja para congregar, ter um pastor, ter irmãos, ter uma família espiritual, não é verdade? Isso é algo que para nós deve soar muito forte em nosso coração e nosso pensamento, né? Com um sentido de alegria, por saber que Deus me ama. Imagina o Deus que criou os céus e a terra, me ama, não é verdade? A ponto de mesmo eu estando morto em meus pecados, de enviar o seu filho para morrer por mim, não é verdade? Mas só que a Bíblia diz uma coisa, Jeremias está falando aqui, para o povo: clama a mim. Você sabe que clamar é mais forte do que oração. Oração você pode entrar no quarto, dobrar os joelhos, falar com Deus, buscar a Deus, mas o clamor é algo mais forte, é algo que sai com uma certa angústia até da alma, vamos dizer assim, porque ele está dizendo assim: clama a mim no dia da tua angústia. Então no dia da angústia, da aflição, é o momento de clamar a Deus: Senhor, e agora? O que eu faço? Não é verdade? Então o clamor é isso, e nós vamos ver aqui pessoas que diante de dificuldade na sua vida, no seu caminhar, mudaram o rumo da história, porque clamaram a Deus, porque invocaram a Deus, porque buscaram a Deus, mesmo naquele momento que parecia que não tinha saída, não é verdade? Parecia que havia esgotado ali toda a possibilidade da pessoa vencer aquilo. É um engano quando nós pensamos assim: chegou o fim, acabou, ou não tem jeito. Não, você pode ver que na Bíblia não existe essas palavras. Será que Deus pode fazer? Será que vai dar certo? Será que Deus consegue? Será que Deus pode fazer isso, fazer aquilo? Não existe isso. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Vamos ver aqui, vamos começar aqui com ali em Êxodo 15, 25, que fala de Moisés.
que quando Moisés saiu ali do Egito, tirou o povo da terra da escravidão, após ter atravessado o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles caminharam 3 dias pelo deserto e enfrentaram uma dificuldade. Não tinha água. Já pensou 3 dias no deserto, a água acabou e não tinha água, e o povo começou a reclamar e a murmurar com Moisés agora. Vamos ver lá? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Então ali, quando eles chegaram num lugar chamado Mara, porque o sentido do nome Mara é amarga. Você conhece alguém que chama Mara? Quem? O sentido de Mara é ser amarga, né? Ela não é amarga não, né? Não. Então veja bem uma coisa para você. Chegar naquele lugar, depois de 3 dias caminhando, encontraram água, mas água amarga. Alguém vai conseguir beber água amarga? Não dá certo. Aí o que aconteceu? O povo começou a clamar para Moisés. E aí, Moisés, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos todo mundo morrer de sede? Porque uma coisa é certa, irmão, diante da dificuldade, às vezes a gente não consegue enxergar a saída. Às vezes, diante da dificuldade, a gente entra num desespero que você só vê o problema. Não é verdade? Você só vê o problema. Você não consegue ver, você não consegue pensar, raciocinar, pensar direito, porque alguns entram num estado de nervosismo, de preocupação, de desespero, não come, não bebe, não dorme, fica desesperado, porque a pessoa parece que chegou no final do túnel, não tem mais saída, né? E então, aquele povo, para eles, chegando depois de 3 dias caminhando pelo deserto, não tendo mais água, eles disseram o quê? Acabou, saímos do Egito para morrer aqui no deserto agora de sede. Mas só que Moisés, o líder, o homem que Deus havia usado para tirá-los do Egito, o que Moisés faz? Uma coisa que é importante é a comunhão que você tem com Deus, a experiência que você tem com Deus. Porque quando você é um homem, uma mulher que tem experiência com Deus, diante das dificuldades, primeira coisa que você vai saber fazer, aquilo que Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Aqui entra um ponto muito importante: eu sei em quem eu tenho crido. Então, Moisés sabia que Deus daria a solução para aquele problema, que Deus certamente sabe aquilo que foge ao nosso pensamento, aos nossos olhos, que você olha e diz assim: mas da onde vai sair provisão? Da onde vai vir a bênção? Como chegará? Como vai vir? Não é verdade? Aí você vê que Deus, Ele tem a solução para o problema muito mais fácil, pertinho de nós, do que nós pensamos. Olha bem uma coisa, Moisés, mesmo sendo um homem de Deus, que tinha uma grande experiência com Deus, ele não tinha a visão de perceber, né? Ele não tinha essa visão de entender isso, que aquela árvore poderia mudar o rumo da história da vida deles no deserto. Aí Deus manda ele fazer o quê? Vai lá, corta essa árvore, não é verdade? Corta essa árvore, joga nas fontes de água, que a água vai transformar em água doce. Olha aqui uma coisa, é somente Deus. É por isso que a Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus. Nada, absolutamente nada impossível para Deus. Porque Deus chama as coisas futuras como fosse agora. Não é verdade? Eu e você vivemos passado e presente. Amanhã nem conhecemos. Mas para Deus não existe passado, presente ou futuro. Não existe. Porque Ele está além de todas essas coisas. Porque tudo isso está sobre o comando de Deus. Então Deus, naquele momento, manda fazer o quê? Corta a árvore e joga lá dentro. E naquele momento aquela água transformou-se em água potável, água de beber. Eu me lembro aqui também agora de de Eliseu, que o pessoal fez uma panela de comida, um caldo, de umas ervas que cataram lá, e quando foram perceber, a erva era venenosa, né? Aquela passagem ali de Eliseu, aquela erva que estava na panela era venenosa, e eles iriam morrer.
se comesse aquele caldo da panela. Só que o que o profeta faz? Pegou farinha, jogou na panela e falou: pode comer que já acabou o problema. Então, são coisas que Deus faz, não é verdade? Porque, meu irmão, uma coisa eu quero dizer para você: em tudo, coisa pequena ou coisa grande, sempre vai existir a ação de Deus. Em tudo vai existir a ação de Deus. Por isso, a grande necessidade de sermos mais espirituais, né? Para que possamos compreender diante da situação da qual eu estou vivendo e preciso de uma mudança. Eu preciso entender como Deus vai me revelar o que eu vou fazer para mudar a história. Às vezes nós não somos tão espirituais assim, que não conseguimos compreender, não é verdade? Nem entender aquilo que Deus quer usar ou fazer para mudar a nossa história. Amém? Então veja aqui, esses dois homens de Deus, que Deus usou para fazer por meio de uma outra, um usando a farinha, o outro usando uma árvore, para mudar a história, não só das pessoas que estavam em volta deles, né? Então há muita necessidade que nós tenhamos mais intimidade com Deus, porque quando você tem intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus, você alcança ela por meio da oração, né? Aquilo que a Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus secretamente, que publicamente Deus vai te recompensar. Isso seja o quê? O que quer dizer isso? Aquilo que ninguém pode fazer para você, né? E só Deus pode fazer, mas depois todo mundo vai ver o que Deus fez na tua vida. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai secretamente do teu problema, da tua situação, e depois todo mundo vai olhar e vai ver: puxa vida, mudou a história dessa pessoa. Amém? Alguém quer falar alguma coisa aqui, nesse meio? Não precisava, mas é o que eu falei, sempre vai ter que existir uma ação, vai existir uma ação da parte de Deus. Farinha. Sim. Então você veja bem uma coisa, é como diz um ditado, né, que toda ação tem uma reação, não tem? Então uma coisa completa a outra, não é verdade? Uma coisa completa a outra. Deus precisaria de alguma coisa? Deus precisa de alguma coisa para fazer milagre? Claro que não, né? Mas só que isso prova que Deus trabalha. Uma coisa importante a gente entender também, que Deus vai trabalhar na minha vida por meio da minha ação também. Se eu não fazer nada, nada acontece também, não é verdade? Mas se eu me movo, Deus se move também. Mas se eu paro, aquela história, eu preciso de um trabalho, quero trabalhar, mas eu estou sempre de braço cruzado, não é verdade? Nada acontece. Então qualquer coisa na nossa vida, para que você seja bem sucedido, se saia bem, você tem que ter ação, porque a ação tua, junto com a ação de Deus, complementa uma coisa, e isso vira um milagre na tua vida, não é verdade? Outra coisa muito importante aqui que eu coloquei, é que está aqui em 2 Crônicas 20, 3 e 4, olha aqui, ó, 2 Crônicas 20, 3 e 4, olha ali, ó, Marília vai colocar lá, vocês lembram de que está escrito lá em, quem é o personagem ali de Crônicas 20, olha ali, ó. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Aí, tá bom. Então veja bem uma coisa.
Judá estava enfrentando agora uma dificuldade. O inimigo vinha vindo contra eles para ter o quê? Uma guerra. Só que o adversário era muito mais poderoso do que eles. E Josafá temeu. Temeu é ter medo, ter susto, ficar espantado, né? Mas só que, o que esse homem faz? Esse homem faz uma coisa que nos deixa um grande exemplo. Porque vai ter momento na nossa vida que alguma coisa vai tentar nos assustar. Uma doença, uma enfermidade, um problema na família ou em qualquer coisa. Alguma coisa, ela vai tentar nos intimidar. Ela vai tentar mostrar que parece que a minha confiança em Deus não está funcionando. Se estivesse funcionando, por que aquele mal levantou contra mim? Não é verdade? Então o que Josafá, porque a Bíblia diz que Josafá estava tranquilo, e de repente levanta esse grande problema na sua vida, e como a Bíblia diz ali que ele temeu. Mas quando ele temeu, ele fez uma coisa muito importante. Em vez dele procurar socorro, alugar outro exército, procurar ajuda de outros reis, não, o que ele fez? Ele pôs a buscar a Deus, que é o que todos nós deveríamos fazer no momento da nossa dificuldade. Quando vier a mal notícia, quando vier, olha aqui, está acontecendo isso, aquilo outro, vamos colocar aqui a história de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. E ele, o que aconteceu com Jó? Jó certamente passou por uma batalha da vida dele, que algumas pessoas dizem assim: eu tenho uma paciência de Jó. Não queira ter a paciência de Jó, porque você não vai ter, porque nós nunca vamos enfrentar a batalha que Jó enfrentou, né? Então o que acontece? E outra coisa, que Jó nunca murmurou. Jó perdeu filhos, perdeu seus bens, perdeu a saúde, perdeu tudo, só não perdeu a fé em Deus, né? Só não perdeu a fé. Ele perdeu o que ele mais amava. O que é a coisa que você mais ama na tua vida? Vai dizer que é teu filho? Olha, vai dizer que é teu marido? Que é a tua esposa? Não. Acho que a coisa que você mais ama na tua vida é teus filhos. Não é nem o marido e nem a esposa, é o filho, a filha, não é verdade? Eu acho que sim, penso que seja. Então o que acontece? O que ele mais amava eram os filhos, e ele perdeu os filhos. Jó não deixou se levar por aquilo, os bens, tudo. E ela disse para a esposa dele uma coisa: nós viemos e nu vamos tornar, não é verdade? E ele não blasfemou, em nada blasfemou Jó contra Deus. Então voltando aqui para Josafá, o que Josafá faz agora? Ele teme. Só que quando ele teme, ele faz uma coisa que nos deixa uma grande lição, não é verdade? Ele põe a buscar a Deus. Como ele era o rei de Judá, daquela nação, ele convoca o povo. Ele convoca o povo para fazer o quê? Clamar a Deus. Não está lá? Pedir socorro, que seja a mesma coisa que clamar, né? Ele convoca o povo a clamar a Deus, a buscar socorro da parte de Deus, porque ele sabia que uma coisa, disse Paulo: em vão é o socorro da parte do homem. Tem coisa na vida tua, meu irmão, minha irmã, que ninguém vai poder te ajudar. Ninguém vai ser o teu socorro, o teu alívio, é somente Deus. Então ele sabia que não adiantava, não tinha para quem correr, para onde buscar. O inimigo estava vindo, mas ele põe a buscar a Deus, a buscar socorro de Deus, e convida a todo o povo. Você sabe o que nós como cristãos deveríamos fazer? Nós deveríamos sempre fazer um culto em casa e chamar toda a família, pai, mãe, irmão, todo mundo. Hoje eu vou fazer um culto lá em casa, nós vamos adorar a Deus, nós vamos buscar a Deus, mesmo que não esteja problema, nem que seja um culto, mas todo mundo, né? Nós vamos todo mundo. Hoje o culto vai ser na minha casa, hoje o churrasco é por minha conta. Brincadeira.
Aí fica caro. A carne está cara, né? Mas falando de adoração e buscar a Deus. E o que ele fez então? Ele convoca o povo. E o povo, sabendo do problema que também iam sobrar para eles, todo mundo vai. O pai, a mãe, os filhos e as filhas vão buscar socorro de Deus. Imagina aquele povo na praça da cidade de Jerusalém, todo mundo clamando a Deus. Imagina que clamor levantou naquele dia aos céus, buscando a Deus por socorro, por livramento, por misericórdia. Porque uma coisa eu digo para você: o diabo não tem misericórdia, o inimigo não tem misericórdia, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Então o que acontece? Quando eles clamam a Deus, eles pedem socorro de Deus, todo mundo ali, sabe o que Deus fez? Por causa do clamor deles, Deus levanta um profeta no meio deles. E sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz? Quando eles começaram a clamar: meu irmão, há poder na oração. O povo, o crente que não ora, ele é vazio. O cristão que não tem o hábito de orar, de dobrar os joelhos, de buscar a Deus, ele não vai ter forças para enfrentar dificuldade no dia mau. Por que tem muita gente hoje desviado? Porque parou de orar. E se ele parar de orar, você imagina um carro sem gasolina, não anda, não consegue, não vai. Mas quando o tanque está cheio, você bateu na chave, vamos embora e tal, né? Porque tem combustível ali. A vida espiritual, ela se mantém por meio da oração, do clamor a Deus, às vezes até com lágrima. A coisa mais gostosa que tem para um crente é entrar no quarto, dobrar o joelho e chorar na presença de Deus. Isso é bom. Olha, eu lembro uma coisa que eu sempre falava quando eu não me convertia, não era convertido ainda. Você sabe aquela bobeira? Eu prefiro viver de pé do que morrer de joelho. Eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Eu falei muito isso, eu escutei muito isso. Mas hoje eu aprendi que é muito melhor você viver de joelhos do que você viver de pé para tentar resolver os teus problemas. Porque quando você ora, você toca o céu, você traz a presença de Deus junto de você. E quando você derrama uma lágrima, então, na tua oração, meu irmão, que coisa mais gostosa. Mas é o que eu falei aqui no culto outro dia. Você quer ter essa experiência com Deus? Começa a ser grato a Deus. Começa a valorizar a tua vida espiritual, tua salvação, tua casa, tua família. Começa a agradecer a Deus por ter nos tirado da onde Deus nos tirou, por ter escrito o nosso nome no livro da vida, por ser nosso Pai. Sabe? Gratidão a Deus. Isso move o coração de Deus e o da gente também, porque logo você vai estar em lágrima. E a coisa mais gostosa que tem é o crente que ora com lágrima, né? Então veja bem uma coisa, houve resposta da parte de Deus. E o que Deus faz? Ali no capítulo 20, no versículo 20, põe para mim lá, Marília. Olha o que Deus faz para aquele povo que clamaram a Deus, que veio a resposta do profeta. Olha ali, ó. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Primeiro, crer em Deus. Quem que foi o profeta que Deus usou ali para falar aquilo? O que ele está animando o povo? Creia em Deus, mas creia na palavra do profeta. E foram para o deserto. Chegou lá, o que aconteceu? Os próprios inimigos haviam se matado um ao outro. Uma coisa eu vou dizer para você:
A Bíblia diz assim, que Deus trabalha para aquele que nele confia. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da cabeça de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é capaz de cair, se Deus não permitir. Olha o cuidado que Deus tem com você. Olha o cuidado que Deus tem com a sua noiva, com a sua igreja. Deus ama você muito mais que teu pai te ama, do que tua mãe te ama, do que teu marido te ama, do que tua esposa te ama, do que teus filhos te amam. Você sabe quem que é o maior interessado na nossa salvação? É Deus. Deus não quer apenas nos abençoar com cura, com milagre, com prosperidade, com coisas boas. Glória a Deus por tudo isso, porque tudo isso Ele tem para nos oferecer. Mas sabe o que é o maior interesse de Deus? Salvar você. Salvar você, levar você, como Jesus disse, aonde eu estou, vocês vão estar também. O maior interesse de Deus na vida do ser humano é salvar a alma dele. Não é verdade? Então veja bem aqui, o que aconteceu com Josafá? Josafá ainda ficou com a riqueza daquele povo ainda, com o despojo daquele povo. Saíram para derrotar o povo de Deus, para lutar contra o povo de Deus. Me lembro aqui de uma passagem aquele da jumenta, como é que chama ele lá? Como é que chama o rapaz da jumenta? Balaão diz para Balaque que contra o povo de Deus não vale encantamento. Não vale, meu irmão. Se você está em Cristo, macumba, feitiço, meu irmão, isso teria que ser maior do que Deus para pegar na gente, não é? Teria que ser maior. Então, o segredo aqui de Josafá foi que ele temeu, sim, mas pôs a buscar a Deus. Deus é o socorro presente na hora da tua angústia. E é por isso que Jeremias disse: clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus manda clamar. Você está passando por uma luta, uma dificuldade, clama, põe o joelho no chão e clama e busca o Senhor. Uma outra coisa, Isaías 37:14, olha aqui comigo, o poder do clamor, o poder da oração. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias a estendeu perante o Senhor. E o que Ezequias fez? Orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. O que Isaías faz? O que Ezequias faz quando ele recebe uma ameaça do rei da Síria, que também iria invadir o seu país, a sua nação, iriam certamente acabar com tudo? O que ele faz? Ele pega aquela carta que o rei da Síria escreveu, ameaçando ele, o reinado dele. Sabe o que ele faz? Ele vai para o templo, vamos dizer assim, para a igreja, lá no altar. Ele chega no altar, ele dobra os joelhos e ele apresenta a Deus: Senhor, está aqui, está aqui a carta, está aqui a afronta, está aqui, Senhor, a afronta dos meus inimigos, e eu não sei o que fazer, porque não há força em mim contra esse povo, porque eles eram poucos. Você sabe o que Deus faz? Você sabe o que Deus faz? Mais de uma vez confirma aquilo que a Bíblia diz: clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes que não firme. Olha o versículo 36, vamos comigo lá, Maria, no versículo 36, olha o que Deus faz. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, a quantos? 185.000 soldados numa noite. Mas o que Ezequias havia feito antes? Pegado a carta, a afronta, vamos dizer assim, o diagnóstico do médico,
ou de qualquer outra coisa, levado até o altar e dito: Senhor, está aqui. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do seu povo, e Deus então envia um anjo, e naquela noite, aquele anjo mata 185 mil soldados, porque já haviam cercado a cidade. Aos redores da cidade estavam cercados, não tinham para onde ir. Zombavam deles ainda, dizendo assim: me dá 2.000 soldados, que eu te dou 2.000 cavalos. Então seria uma coisa assim que não teria proporção nem dizer, né? 185 para 2.000 soldados, que nem tinha. Mas só que, eu quero te dizer uma coisa: quando Deus está do teu lado, quando você tem Deus do teu lado, a presença de Deus, e você é um homem, é uma mulher, que quando dobra o joelho, tem um louvor lindo, quem que canta ele? Acho que é os Canarinhos de Cristo, que dizia assim, que quando uma irmã dobra o joelho, Satanás sai correndo. Sabe, quando você dobra o teu joelho em oração, de madrugada, ou de dia, ou à tarde, não importa a hora, meu irmão, se você, irmão e irmã, sabem o poder que tem a oração, de levar diante de Deus as tuas necessidades, os teus problemas, diante do altar de Deus, que não precisa ser esse altar, pode ser até a tua casa mesmo, a tua cama, como a Bíblia diz, né? Até interessante, a gente nunca viu ninguém aqui derramando lágrimas de joelho perante o altar, e a gente deveria fazer isso. Não seria nada vergonhoso, seria até honroso pegar os problemas da gente, trazer no altar e dizer: Senhor, está aqui, ó. Apresentar no altar, está aqui. Porque, meu irmão, o lugar mais santo da igreja são as pessoas, mas depois esse aqui, ó, esse lugar, da onde Deus fala, da onde Deus usa o pregador para falar. Portanto, a tua oferta, quando você traz e põe aqui, parece que não tem sentido, mas esse altar consagra a tua oferta, esse altar consagra o teu dízimo, porque o altar é maior do que a oferta, o altar é maior do que o dízimo, o altar é maior do que qualquer coisa, é o altar. Então, o que Ezequias fez? Pegou aquela carta, aquela afronta, foi para o altar, dobrou o joelho e apresentou a Deus. E o que Deus fez? Deus manda um anjo, e naquela noite acabou a arrogância do inimigo. Naquela noite acabou a arrogância do rei da Síria, acabou, voltou para trás para a Síria, chegou lá, foi morto por um dos próprios filhos deles. Irmãos, quem afronta a Deus não fica sem resposta, né? Quem afronta a Deus não fica sem resposta. Depois aqui no Isaías 38, do 1 ao 5, olha aqui também, outra coisa muito importante. Irmãos, nós estamos aqui descemos aqui para baixo, para que você possa perguntar alguma coisa. Amém? Quem tem uma pergunta? Para gastar nos vossos deleites. Primeiro, irmã, a Bíblia diz uma coisa muito importante, uma das coisas importantes: tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, se há louvor nisso, pensais. Deus não vai dar uma coisa para mim, para minha vida, que não vai ser bom para mim, né? Assim como um pai, uma mãe não vai dar para um filho uma coisa que não vai ser bom para ele, não é verdade? E então o que acontece? Pedis não recebeis, porque pedis maus também. Eu acho que aqui entra a falta de conhecimento, não é verdade? Porque a Bíblia mesmo diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E outra coisa que Deus também não tem prazer, o próprio Jesus disse, é na oração repetida. Até outro dia, nós estávamos aqui conversando, eu ia perguntar uma coisa: qual a diferença entre rezar e orar?
Hã? Tá. Um dia eu estava trabalhando para um advogado. Estava um advogado, uma médica e uma outra pessoa. Eu estava lá. Eu era pedreiro nessa época, estava lá com a areia. Aí chegaram lá. Espírita, eles chegaram lá para contar para mim assim: Juvenil, quer que você me explique uma coisa? Qual a diferença entre rezar e orar? Falei para ele: bom, o senhor quer saber? Quero. Então, rezar é você ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa. Oração é como duas pessoas conversam. E aí eu perguntei para ele assim: se eu ficasse diante do Senhor 40 minutos falando a mesma coisa, o que o senhor diria para mim? Sabe o que ele falou? Vou dizer que você é louco. Vou dizer que você é louco, porque fica repetindo a mesma coisa. Você é louco, esse cara não está certo a cabeça, não é isso? Então a reza é isso, é você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A oração é diferente. A oração é você expor para Deus a tua vida, é você expor para Deus a tua angústia, né? Como está aqui, clama a mim na tua angústia. É você e Deus, é uma intimidade entre você e Deus. Agora, muitas das vezes nós pedimos coisa e não recebemos, porque muitas das vezes tem coisas que... Quantas coisas eu já pedi para Deus que eu não recebi? Não é? Quanta coisa eu já pedi para Deus e não recebi. Pedis, recebeis, porque pedis mal. Será que eu pedi mal? Uma coisa eu sei, que quando eu orava a Deus, uma das coisas importantes você notar, vou dar então uma colocação para você. Uma coisa importante você entender, que Deus está respondendo a tua oração, é quando você ora por alguma coisa específica sobre aquilo, e vem uma outra coisa diferente daquilo que você orou. Você pediu algo, colocou algo diante de Deus, e você acaba depois pegando outra coisa que não é da forma que você pediu. Eu já tive essa experiência com Deus, de orar por uma coisa e depois fazer uma coisa parecida e só ter problema. Por exemplo, eu comecei lá atrás a orar a Deus. Eu disse assim: Senhor, eu quero uma pessoa que me acompanhe para a igreja. Se não for uma pessoa que me acompanhe para a igreja, que faça parte dos cultos, esteja comigo, eu não quero. E me apareceu tantas mulheres, né, que queriam namorar, tal, coisa assim, mas nenhuma encaixava dentro desse perfil. Nenhuma batia dentro desse perfil. Uma era de uma coisa, outra outra. Falei: não, tchau, tchau, obrigado, tchau, tchau, obrigado. Até namorei gente, não cheguei a começar a relacionamento com a pessoa de outra igreja, mas também não batia. Eu falei: não, não quero, não é o que eu orei. Aí depois apareceu a dona Sandra, né, que se encaixou dentro do que eu orei. Então, quando ela encaixou dentro daquilo que eu orei, o que aconteceu? Eu falei: então é resposta de Deus, porque bateu a minha oração com aquilo que eu orei. Você entendeu? Por que muitas das vezes nós também damos varada na água, sofremos, batemos cabeça e depois queremos falar para Deus: mas Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não, não é, é a gente mesmo que fez errado. Uma vez, que foi que nós ia acabar o culto 9 horas, uma vez, eu estava vindo para a igreja, Toninho lembra disso, tinha um fusquinha verde, lembra, Toninho? Isso foi em 91, né? Foi final de 91, eu acho, quando a igreja chegou aqui. Essa igreja chegou aqui num sábado, no outro eu fui para a igreja, me converti há quase 32 anos atrás, né? E então, eu tinha um fusquinha verde. Aí eu renei na cabeça: eu vou comprar uma Brasília. Só que isso em 90 para 91, eu falei: vou comprar uma Brasília 83. Beleza, orei, nossa, mas orei. Morava lá na roça, eu orei, tanta coisa. Aí eu falei, um dia eu decidi, eu vou para Pouso Alegre, vou comprar. Chegou lá, me aparece uma maldita Brasília branca 79. E eu embarco nessa desgrama, o sofrimento da minha vida. Eu estou ali, lembra, Gente, o que eu sofri com esse carro.
Até hoje o caboclo fala que vai dar uma Brasília para mim, eu não quero. Pode ser, nossa, pastor, já está excelente. Obrigado, eu não quero, de jeito nenhum. Porque a decepção que eu tive foi só sofrimento. Você pensa numa coisa que só dava problema, era mecânico, fiz motor umas 2 vezes, foi só sofrimento. Mas aí você vai parar e pensar, é Deus o culpado? Eu pedi, não pedi? Deus é o culpado? Não, o culpado foi eu. Porque eu pedi uma coisa, e eu peguei outra. Então, isso em qualquer área da tua vida, é num namoro, é num trabalho, é qualquer coisa. Se você ora por uma coisa, e a situação vem outra, meu irmão, se você pegar, você vai ter tribulação na vida, porque não é aquilo que você orou, aquilo veio para te testar, e a gente caiu. Então isso aconteceu comigo, né? De orar por uma coisa, e depois eu ia fazer outra coisa. Eu aprendi que a gente deve, hoje eu aprendi, às vezes a gente aprende com a dor. Só que a Bíblia diz, a Bíblia não, tem um provérbio que fala assim: o homem sábio, ou a mulher sábia, aprende com o sofrimento dos outros. O que é isso? Olha o caminho que o outro tomou, olha a cabeçada que o outro tomou, olha o que está acontecendo na vida daquela pessoa, não é? Se você for inteligente, você vai analisar o que o outro está passando, para você não entrar naquele caminho também, porque pensa que não vai acontecer a mesma coisa, vai. É a mesma coisa um rapaz que estava preso esses dias atrás, começou a trabalhar conosco lá, até um meio parente meu, o Juliano foi lá arrumar advogado, deu trabalho para ele, está preso de novo. Agora diz que lá na cadeia, diz que agora vai ser crente, diz que agora ele vai aceitar Jesus, está preso, diz que agora ele quer aceitar Jesus, quer mudar de vida, mas agora de novo. Você entendeu por que as pessoas sofrem? Porque elas acham que, meu irmão, uma coisa que o diabo é especialista, é tentar cegar a pessoa e achar que só acontece com os outros, não acontece com a gente. Se a gente estiver seguindo os mesmos rumos, os mesmos passos da outra pessoa, você pode ter certeza, vai acontecer a mesma coisa. Porque há caminhos que parecem direito, mas o final é a morte. Então, o sábio aprende observando. Opa, estou fora. O tolo sofre para aprender. E quando aprende, e tira aquilo como lição, como experiência, beleza. E quando não aprende, que nesse camaradinha mesmo, que já não é a primeira vez, não é a primeira vez, né? Então veja bem aqui uma coisa, de Ezequias, Isaías 38, 1, 5, olha ali, naqueles Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Meu irmão, a oração muda a sentença. O que aconteceu ali com o rei? Que o próprio Deus mandou falar para ele: vai levar mensagem para ele que da cama que ele está, ele não sai, ele vai morrer. E o que ele fez? Quando ele ouve a palavra, ele virou para o canto, orou a Deus, chorou muito. Sabe o que às vezes chora para de Deus? Duas coisas: sentir a presença de Deus ou arrependimento. Arrepender. Quando a gente arrepende dos nossos pecados, é como tirasse um peso, um fardo de cima da gente, sabe? Você se sente outra pessoa. E naquele momento do arrependimento, é o momento que o Espírito Santo move o espírito da pessoa, o coração da pessoa, e naquele momento ela se torna grata a Deus, por ver a boa mão de Deus, a misericórdia de Deus sobre ela.
Então o que mudou a sentença dele? A oração. O que vai mudar a nossa vida? A oração. Amém? Alguma coisa mais para perguntarmos? Amém? Tá, então vocês se preparem para os cultos de quarta-feira. A gente vai estar fazendo um culto mais ou menos nesse sentido. Não sei se os irmãos aprovam. Amém? Glória a Deus. Aí a gente vai estar podendo falar de santidade, como eu falei, de cura, de prosperidade, de uma série de coisas que eu vou estar colocando para quem for pregar na quarta-feira, porque pode ser eu, pode ser outro irmão, outra pessoa, está seguindo essa linha. Amém? Porque eu acho que é bom. Acho que o culto aqui embaixo ele traz um pouquinho mais de sei lá, parece que mais liberdade, né, para a pessoa até poder perguntar alguma coisa. Porque como eu falei lá em cima, lá você não vai perguntar, lá você vai apenas ouvir. E às vezes quando você ouve, tem um certo questionamento que você quer questionar. Mas será que é assim? Amém? Então fica combinado, irmãos, a gente vai estar fazendo isso agora no ano de 2023, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, uma outra coisa, sábado para domingo é o nosso culto de virada, né? O culto vamos fazer o culto ali para as 10 horas da noite aqui na igreja. Todos os irmãos estão sabendo, vamos trazer um prato do quê? De salgado, o que você puder trazer. A gente vai estar arrumando as mesas aqui, a gente vai estar entrando 2023 juntos, orando a Deus e comendo também, né, um salgado em nome do Senhor Jesus. E eu acho que a única pessoa aqui que não toma Coca-Cola é só a Sandra, porque o resto todo mundo toma, né? Todo mundo toma Coca-Cola. Amém? Glória a Deus. Fala alguma coisa, Tarso? Não? Então estamos combinados? Então vamos colocar em pé para nós orar? Aleluia. Eu queria ir embora mais cedo hoje, cada água lá, mas não tem jeito. Amém? Quem quer uma oração, irmãos? O que é uma oração? O que é uma oração? Vem aqui na frente, nós vamos orar para você. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.